Fala, galerinha! Feliz 2021 para todos vocês! Acharam que eu tinha esquecido de vocês? Claro que não, né? Preparei, então, uma aula de correção para vocês sobre o PET final, o volume 8, né? Ou o PET avaliativo. Como vocês sabem, aqui quem está falando é a professora Daiane e estou aqui para fazer a correção do nono ano. Vamos lá então? Vamos começar? Como vocês podem ver, esse PET avaliativo, ele corresponde às 4 semanas do mês de janeiro, tá bom? Semanas 1 a 4, ele não traz conteúdo, traz apenas atividades. Bom, as unidades temáticas trabalhadas são todas aquelas que foram desenvolvidas ao longo do ano passado, ao longo do ano de 2020. O mesmo também vale para os objetos de conhecimento e para as habilidades, bem como os conteúdos relacionados. Agora vamos à obra. Questão número 1. Sobre a economia globalizada, pode-se afirmar que a letra A está errada porque fala que reduziu as discrepâncias, são as diferenças. Na verdade, a economia globalizada não reduziu, aumentou. A letra C também está errada porque diz que proporcionou visibilidade às minorias, nem todas as minorias, ok? E aqui fala na letra D, que também está errada, que reduziu significativamente a xenofobia. Ao contrário, a gente vem observando um aumento da xenofobia, certo? Então, a única alternativa correta é a letra B, que diz que a economia globalizada integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Com certeza foi isso que a gente estudou, ok? Vamos lá, então. A questão número 2. Cortando fronteiras com capital e tecnologia, as multinacionais otimizam mercados, recursos naturais e políticos, uma nova forma de acumular lucros, uma nova divisão internacional do trabalho. Então, essa questão é sobre DIT. A nova divisão internacional do trabalho tem como causa a seguinte atuação das multinacionais. Então, a gente quer saber uma causa, tá? E uma causa que seja relacionada à atuação das multinacionais. A letra A está errada porque fala que é uma importação de matérias-primas do terceiro mundo, quando na verdade muitas dessas multinacionais vão se instalar no terceiro mundo e não necessariamente comprar matérias-primas de lá. Aqui fala na letra B, aplicação de capitais em atividades agropastoris, nem todas, ou melhor, a maioria das multinacionais não está relacionada a atividades agropastoris. E a letra C, exploração de novas fontes de energia. De fato, muitas multinacionais fazem isso, mas essa não é a causa de atuação dessas multinacionais nos países subdesenvolvidos. Qual que seria a causa? É a letra D, que seria a implantação de filiais em países de mão de obra mais barata, como, por exemplo, os países periféricos, como, por exemplo, o Brasil, como, por exemplo, a Argentina, o México e por aí vai. Ok? Questão número 3. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, ou seja, dentro da fábrica, mas também no interior da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho, que aí é entre países, ok? Essa divisão é entre países industriais e regiões fornecedoras de produtos agrícolas e minerais. Olha o que o exercício nos pede. Assinale a alternativa que não expressa uma característica da DIT, ou seja, eu quero aquilo que está errado. A letra A está certa, porque diz que os países desenvolvidos exportam tecnologia e os subdesenvolvidos exportam matérias-primas. Está certo, é isso mesmo que acontece. A letra B, a formação da DIT está relacionada ao colonialismo? Sim, a primeira fase da DIT ocorreu entre colônias e metrópoles. A letra D também está certa, diz que a DIT envolve, entre outras questões, as relações desiguais entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, tanto na política quanto na economia. Então, aquela que não expressa, aquela que está errada é a letra C, que diz que conferências internacionais são realizadas para definir qual tipo de produto cada país produzirá. Não é assim que os produtos que cada país produz são definidos, né? Isso não é definido mediante conferências internacionais. Isso, na verdade, depende do sistema político e econômico de cada país, além da disponibilidade de matérias-primas do mesmo, ok? Então, a letra C é um equívoco. E como a gente está buscando aquilo que não é característica da DIT, ela é a alternativa correta.
Vamos ao exercício 4. O crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pelas desigualdades e segregação espacial, subemprego e submoradia, violência e graves problemas ambientais. Olha o que o exercício nos pede. Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbano-industriais, é correto afirmar que. Então, a gente quer o certo. A letra B está errada, porque diz que as ações antrópicas, em particular as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial e urbano, têm comprometido a qualidade das águas sem, no entanto, alcançar os depósitos subterrâneos. É um erro. Muitos aquíferos e lençóis freáticos estão sendo comprometidos. Então, por isso que está marcado aí que é errado. A letra C também está errada, porque diz que os conflitos sociais existentes no espaço urbano estão associados à ampliação de políticas públicas. Na verdade, as políticas públicas, elas tentam diminuir os conflitos sociais. Elas não são responsáveis por ampliar esses conflitos. A letra D também está errada, porque diz o seguinte: a violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, à livre comercialização de armas de fogo e, olha esse restinho aqui da frase, a cultura armamentista existente na maioria dos países europeus. Na verdade, é o contrário, a grande maioria dos países europeus é contra uma cultura armamentista, tanto de armas de fogo quanto de armas brancas. Essa cultura armamentista existe em países como os Estados Unidos, mas não na maioria dos países europeus. Então, a única alternativa correta para a gente é a letra A, que diz o seguinte: os resíduos domésticos e industriais, aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transportes, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais, são os grandes desafios das cidades na atualidade, com certeza. Vamos ao número 5. O número de imigrantes que vivem nos países da OCDE aumentou em 1/3. Apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocada pela crise econômica, afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros da organização, o equivalente a 9% da população total. Diante disso, vamos ver o que o exercício nos pede. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos. Então, o que tem nos países desenvolvidos que intensifica essa procura? Aqui fala, há uma política de controle. Essa política de controle, ela não vai intensificar a busca por esses países, ela iria diminuir, então por isso que está errado. São registrados baixos índices de xenofobia? Ao contrário, são registrados altos índices. A burocracia facilita a regularização de imigrantes? Não. Tanto é que muitos continuam ilegais. Então, o que sobra? O que esses países desenvolvidos têm? Eles têm uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Então, sobretudo em empregos que a população local ou nativa não quer atuar, né? Então, a letra D é um gabarito. Como o próprio nome diz, você vai se avaliar. Mas eu já adianto para vocês que se você acompanhou todas as aulas aqui no canal, inclusive as aulas de explicação, as aulas de correção, você merece sim em tudo. Por exemplo, identifiquei a importância da cartografia? Sim, nós fizemos isso em nossas aulas. Reconheci as características da DIT? Sim. Identifiquei fatores e situações geopolíticas que envolvem a migração? Claro, né? Refleti violações de direitos humanos? Sim. Posso argumentar, com base em dados, sobre a necessidade de mudanças de hábitos para reduzir problemas ambientais? Sim, nós conversamos muito sobre isso nas aulas. Compreendi o papel das empresas multinacionais e transnacionais? Sim, várias e várias aulas foram sobre isso. Agora, é claro que se você acha que isso não foi feito da melhor maneira por você, lembrando que essa é uma autoavaliação, você está se autoavaliando, você pode marcar em parte ou não, tá bom? Um beijo enorme da professora Daiane e até não sei quando. Tchau!